Fala aí, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. E aí, vamos para mais uma aula de física? Beleza, então. Olha, aqui é o professor mestre Fábio Fabuloso. Aproveita e segue aí o professor no Instagram, Fábio Jorge, arroba Fábio Jorge Fabuloso. Tudo certo, então? Vamos nessa. Só melhorar aqui, trazer a câmera para cá. Vamos nessa, então. Olha, hoje nós vamos ver no ar, na água e no organismo. O que? Pressão. Então, a pressão nós vamos ver como é que ela se dá aí no ar, na água e também nos organismos. Tudo certo? Então, vamos começando. Você sabe qual é, em condições normais, a sua pressão arterial? Então, pensa aí. Em condição normal, um humano, em média, está ali 12/8. E agora, esse valor de pressão é considerado alto, baixo ou está na média de população? Qual é a sua pressão? Essa sua pressão aí, pressão arterial, ela é considerada alta? Será que é considerada baixa? Ou ali está na média, de acordo com o que eu acabei de dizer? Então, talvez você também tenha ouvido falar da expressão pressão alta. Essa doença é designada hipertensão e acomete pessoas em todas as fases da vida e de todas as classes sociais. A pressão alta, nesse caso, está relacionada com a força. Então, olha só, aqui eu vou já destacar. Essa pressão alta está relacionada com o quê? Com a força que o sangue faz contra as paredes das artérias para circular pelo corpo. Então, isso é a pressão alta. Agora, continuando. O termo pressão também é encontrado onde? Nas cozinhas. Olha só. Você já deve ter visto alguém utilizando uma panela de pressão para cozinhar um alimento. Então, ou mesmo você próprio já tenha cozinhado ou sempre cozinha por meio da panela de pressão. Então, olha só, pressão mais uma vez. Nesse caso, aumenta-se a pressão do vapor dentro da panela para evitar o quê? Que o líquido evapore. Porque se o líquido evaporar, então não vai haver essa pressão. E então o que que vai acontecer? Permitindo que os alimentos cozinhem a uma temperatura mais alta. Ou seja, quando não tem, quando cozinha em uma panela normal, o que acontece? Ele cozinha, mas de forma mais lenta. Quando coloca na panela de pressão, então ele evita que o líquido evapore. Aí a panela faz com que a temperatura lá dentro tenha uma temperatura muito mais alta e aí é por isso que os alimentos conseguem cozinhar mais rapidamente. Percebeu? Agora, o que é a pressão? Vamos lá. Você já deve ter observado que quando pisamos descalços na areia, deixamos uma marca da planta do pé. Então você já viu isso daí. A força que exercemos sobre a areia é igual ao nosso peso. Provoca uma deformação que ocupa determinada região. É óbvio, quanto maior é o peso, maior então vai ser a marca. Essa região, essa marca que eu acabei de dizer, é chamado de pegada e tem área equivalente à área da planta do nosso pé. Então, olha só, começando aí. Se caminharmos sobre a areia na ponta dos pés, na ponta, continuaremos a exercer uma força igual ao nosso peso. No entanto, nesse caso, a região deformada terá área menor do que a planta dos pés. Ou seja, você está com os pés normais aqui, só que dessa vez você vai estar com a ponta dos pés. Para melhorar a situação, olha, eu trouxe essa figura aqui.
Veja aqui na ponta dos pés. Olha só a área que foi deformada. Então, nessa situação A, é possível notar que afundaremos mais o pé do que na situação B. Olha aqui, olha aqui. Ou seja, aqui a pressão tá muito ligado à área, percebeu? Agora, em física, a pressão é a relação entre a força aplicada, e a área de aplicação dessa força. Olha só, agora deu para entender melhor a força e área. Então, quanto maior a força aplicada, menor a área de atuação dessa força, maior será a pressão exercida. Então, vamos lá, bora ver se você entendeu. Onde que vai ser maior a pressão? Será que é nessa situação A ou é nessa situação B? Então, conforme você está vendo aí, a deformação foi maior onde? Na situação A, porque apesar do peso ser igual ali, mas de acordo com a área que foi menor, exerceu uma pressão maior. Então, de acordo com essa equação aqui, a pressão, esse P é a força dividido pela área. Veja que a área é inversamente proporcional à pressão. Então, quanto maior é a área, menor é a pressão. Quanto maior a área, menor a pressão. Isso levando em consideração eles tendo a mesma força aqui. A grandeza física pressão é medida em diferentes unidades, dependendo da situação em que se manifesta. Então, dependendo da situação, essa grandeza aí da pressão vai ter unidades diferentes. Mas quais unidades exatamente? Aqui, ó. No Sistema Internacional de Unidades, a pressão é Newton. Vou melhorar aqui. É Newton por metro quadrado. É esse símbolo aqui, ó. Newton, esse N de Newton, M de metro. Então, Newton por metro quadrado. Essa unidade também é chamada de Pascal. Então, quando você, aí nas tuas provas e também em determinados blogs, em determinadas situações, quando você vê essa unidade, Newton por metro quadrado, saiba que é pressão. Quando você vê também Pascal, saiba também que é pressão. Isso no sistema internacional. Tem outras unidades também, daqui a pouquinho eu já vou te falar. O peso de um corpo, isto é, a força com que uma massa é atraída para o centro da Terra, pode ser obtido por essa equação. P igual a mg, onde é P de peso, m de massa e g de aceleração da gravidade. Então, essa aceleração da gravidade próxima à superfície, ela tem valor aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, quando a gente está falando de peso, o peso será a massa vezes a aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade ali na superfície terrestre está em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A unidade de força no sistema internacional é o Newton. E saiba o seguinte também, que 1 Newton é o peso aproximado de um corpo de 100 gramas de massa, ou seja, 0,1 quilogramas. Então, um corpo, ele tem 100 gramas de massa, está ali em contato numa superfície, o peso que ele está exercendo ali é o peso de 1 Newton. Tá legal? Agora vamos considerar um exemplo. Uma pessoa de 80 quilogramas em pé sobre um banco. Podemos determinar a pressão exercida sobre o piso. Eu trouxe para você aqui a figura, então vamos lá.
essa pessoa aqui, ela tem 80 quilogramas. Vamos considerar isso daí, tem 80 quilogramas. Tem 80 quilogramas. Tá. Essa pessoa, ela está sobre esse, esse piso aqui, ó, essa cadeira aqui. Então, vamos continuar. Supondo que a área de cada apoio, o pé do banquinho aqui, seja 10 centímetros por segundo, perdão, 10 centímetros ao quadrado, então vai ser o seguinte, como são 4 pés, então vai ser o quê? 10 vezes 10 na menos 4 metros ao quadrado. Perdão, eu estou convertendo aqui 10 centímetros quadrados, convertendo em metros quadrados. Então, por isso que ele veio aqui no 10 na menos 4. Agora, a massa do banco vai ser desprezada quando comparado ao peso da pessoa. Tendo essas condições aí, a pressão vai ser o seguinte. Então, a pressão vai ser o seguinte, vamos lá. A pressão vai ser o seguinte. Ó, eu não acabei de te dizer que o peso é igual a força dividido pela área? Vamos considerar essa equação. Mas que força que está exercendo aí no banco? É a força peso. Por isso que no lugar desse F, eu já coloquei a letra P, de peso. E a área continua a mesma. A área continua a mesma. Agora, eu acabei de te falar que o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, por isso que no lugar desse P de peso, está a massa vezes a aceleração da gravidade. E embaixo ainda continua a letra A. Agora, levando em consideração esse exemplo que nós colocamos aqui, no lugar do M, eu coloco o número 80, porque é 80 quilogramas. E no lugar do G, que é a aceleração da gravidade, eu acabei de dizer que é 9,8. Então, já coloquei no lugar do G o 9,8. E a área? Bom, agora sim, como são 4 pés de apoio, então ficou 4 vezes esse valor aqui, ó. 10 vezes 10 na menos 4 metro ao quadrado. 4 vezes essa área aqui de cada um pezinho lá do... Eu estava na frente aqui, né? Então, 80, 9,8. Então, fazendo já esse cálculo aqui, por exemplo, esse menos 4, aqui tem menos 1, aqui é menos, perdão, aqui é 1, aí menos 4 com mais 1, menos 3. Esse 9,8 multiplica com 80, que vai dividir por 4. Fazendo essa matemática, a pressão, então, será, olha só, 1,96 vezes 10 na quinta Newton por metro quadrado, ou ainda 1,6 vezes 10 na quinta Pascal. Tá legal? Então, essa que é a pressão. Agora, no exemplo acima, obtemos o valor da pressão em Newton por metro quadrado, que equivale a Pascal. No entanto, é comum o uso de outras unidades para essa grandeza física. Só relembrando que essa unidade aqui, ela está no sistema internacional. Mas essa outra unidade aqui é o seguinte. No cálculo de estrutura de concreto ou estrutura de ferro, por exemplo, é mais comum adotar, olha só essa unidade, kgf/cm2. Isso daqui é quilograma força por centímetros quadrado. Tá aqui, ó, quilograma força por centímetro quadrado. Isso também é uma unidade de pressão e a gente usa aqui, olha,
nessas estruturas aqui de concreto. Então, nessas estruturas de concreto, aí a gente não, não faz, não é aconselhável usar o Newton por quadrado, por metro quadrado. Utiliza mais aqui o quilograma-força por centímetro quadrado. Tá legal? Agora, outra. Ao calibrar os pneus do automóvel em um posto de combustível, os aparelhos para medir a pressão dos pneus geralmente empregam a unidade de pressão PSI ou PSI. Então isso também é uma unidade de pressão. Agora esse PSI ele vem do quê? Dessa palavra em inglês, Pound per Square Inch, ou em português significa libra por polegada ao quadrado. Olha aqui, LB barra POL ao quadrado, libra por polegada ao quadrado. Também é outra unidade de pressão aí. Tá aqui, olha, para exemplificar para você essa unidade de pressão. Lembrando também que um PSI, um PSI, ele tem o valor de 8 vezes 10 na quinta Newton por metro quadrado. Então, aí um PSI, ele tem esse valor aqui, ele é equivalente a 8 vezes 10 na quinta Newton por metro quadrado. Tá legal então, meus heróis? Vou colocar aqui. Tá legal então, meus heróis? A gente se vê. Até a próxima.